De preparatório, continuando, né, o nosso estudo sobre o movimento iluminista. A gente hoje vai falar sobre alguns pensadores, existiram vários, né, mas nós vamos falar sobre os mais importantes que mais se destacam aí na literatura aí. Então a gente tem aí John Locke, né, o que ele vai combater? O absolutismo monárquico. O que era o absolutismo monárquico? Era o poder concentrado nas mãos do rei. Então ele vai combater justamente isso. Ele diz que quando o poder está concentrado na mão de uma única pessoa, essa pessoa se torna o quê? Ela se torna um ditador, um autoritário aí, né? O que ele vai defender? Os direitos naturais. Ele vai dizer que todo mundo tem direito a quê? A vida, a liberdade, a propriedade privada. Então são direitos que nós nascemos com ele, que ninguém pode tirar. Montesquieu é muito importante. Ele é importante para os dias de hoje. Por quê? Montesquieu que vai defender a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Então esse pensamento de Montesquieu nos acompanha até hoje, né? A República Brasileira. A República Brasileira ela tem os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então a gente vê que a ideia dele, né, ela vem até hoje acompanhando o Brasil e vários países no mundo inteiro. Por que foi importante? Para retirar justamente esse poder concentrado nas mãos do rei aí. Voltaire também vai ser muito importante porque ele vai defender a liberdade de expressão. Muitos dizem que Voltaire disse a seguinte frase: posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. Por que ele diz isso? Ele diz que todo mundo tem direito à sua liberdade de expressão. O que a gente tem que ter cuidado nos dias de hoje é que a liberdade de expressão ela tem que ser acompanhada de responsabilidade, porque aquilo que a gente fala, né, nos traz consequências. Hoje a gente tem aí o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário existe justamente para isso. Se você falar algo sobre alguma pessoa, né, aquela pessoa se sentiu ofendida, ela pode ir atrás dos direitos dela e pode te processar por calúnia e por difamação. Então essa nossa liberdade de expressão, ela esbarra também aí nas leis, né? Por isso a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? E ser responsável por aquilo que a gente fala. Então tem que ser uma liberdade de expressão com responsabilidade. A gente tem Rousseau, que é o pai da democracia moderna. Ele defendia a soberania popular, né? O povo deveria exercer sua autoridade. Na economia, eles vão defender duas formas aí econômicas, duas teorias econômicas: a fisiocracia e o liberalismo econômico. Na fisiocracia, os fisiocratas, né, como eram chamados aí, eles vão defender o seguinte, que a terra era a única fonte de riqueza. A terra, né, a agricultura, né, era a única fonte de riqueza. Era ela que trazia riqueza. Já o liberalismo econômico vai dizer que não. O trabalho, que é a única fonte de riqueza, é o trabalho que gera riquezas para um país. Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? A livre concorrência, né, da gente poder, das empresas, né, dos países poderem comprar e vender, né, diversas partes do mundo aí. A gente lembra que vocês estão estudando lá no 7º ano, no 6º ano, né, sobre colônia e sobre metrópole, né? Entre colônia e metrópole não havia liberalismo econômico. Por quê? Porque a colônia só podia comprar e vender da sua metrópole. Ou seja, o Brasil, que era colônia de Portugal, só podia comprar e vender para Portugal. O Adam Smith ele vai combater justamente isso. Ele vai dizer sobre a liberdade econômica, da gente poder comprar e vender para qualquer país que fosse, né? A divisão do trabalho também vai ser defendida por ele. Por que divisão do trabalho? Um sapateiro, né? Um cara que trabalha em casa, que faz sapatos, ele sabe fazer todo o processo. Ele desenha, ele corta, ele cola, ele costura, né? Ele faz todo o processo. Na divisão de trabalho, a gente coloca todo mundo dentro de um galpão, todo mundo dentro de uma fábrica, né? E aí a gente vai ter a divisão do trabalho. Cada um vai fazer um processo. Um vai desenhar, outro vai cortar, outro vai colar, outro vai costurar. Ou seja, a divisão do trabalho vai fazer com que essa produção seja muito maior. Então, várias pessoas, cada um fazendo uma parte do processo, elas conseguem produzir muito mais do que uma única pessoa fazendo toda a parte do processo. Então, por isso que ele vai defender a divisão do trabalho, para produzir mais. Se eu produzo mais, eu lucro mais também, tá? E a não interferência do Estado na economia.